Não adianta. Quando o cara é viciado em mentir, até mesmo um guardanapo vira motivo para que novas narrativas falaciosas sejam criadas ao vivo. Na tarde de ontem, em Brasília, Lula participou de um evento de inauguração da sede da Apex Brasil. Para começo de conversa, antes mesmo do discurso do presidente, eu preciso chamar a atenção para outro fato. Lembra que no vídeo de ontem eu falei sobre Joesley Batista? Pois é, o contexto do vídeo de ontem era o preço pago pelo Brasil em troca da retirada de Alexandre de Moraes e sua esposa da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. E eu mostrei que o bilionário Joesley estava atuando mais como representante internacional do governo Lula do que o próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do que o assessor especial de Lula, Celso Amorim. Afinal, além de ter reuniões diretamente com Lula no Planalto, até mesmo fora da agenda oficial do presidente, ele também se encontrou pessoalmente com Donald Trump e, mais recentemente, com Nicolás Maduro. Pois bem, voltando agora a esse evento de ontem, adivinha só quem era uma das 10 pessoas que estava no palco, além do próprio Lula? Não era Joesley, mas era o seu irmão, Wesley, tão famoso por seus escândalos e tão bilionário quanto Joesley. E, obviamente, ele não perderia a oportunidade para puxar o saco de Lula publicamente. Representando o setor de proteína animal, faz uso da palavra o conselheiro da JBS, Wesley Batista. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente Lula. Eu quero dizer, presidente Lula, eu já tive a oportunidade de dizer isso em algumas outras vezes. O trabalho que o senhor tem feito esses 3 anos tem sido, assim, um diferencial enorme para o agronegócio e para a indústria brasileira como um todo. Pois é, se o clima na frente do público já é assim, imagine então como são as reuniões privadas e fora da agenda oficial. Agora, como já é de praxe nesse tipo de evento, o último a discursar foi o presidente da República. E como já é de praxe nos discursos de Lula, as suas falas incluíram confissões que escaparam sem querer e mentiras inacreditáveis. Logo de cara, em suas primeiras palavras, Lula já acabou descrevendo o seu próprio modus operandi de político manipulador. Eu gosto muito de utilizar a metáfora de futebol para ver se as pessoas entendem direito o que eu vou falar. O que sempre me incomodou no futebol é que às vezes você tem um jogador que dribla 3, 4 adversários, passa a bola livre para o cara marcar o gol. O cara marca o gol, ao invés de ele agradecer o cara que passa a bola, ele corre para a plateia, corre tudo, como se fosse ele o cara que fez a jogada. No acerto da política também tem que ser assim. Na política, quando vocês entrarem na política, vocês vão perceber o seguinte: quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. Pois é, se tem alguém que entende dessa estratégia suja, esse alguém é Lula. Até hoje, ele coloca a culpa nos outros pelos crimes pelos quais ele foi condenado na Lava Jato. Até hoje, ele coloca a culpa no seu antecessor por absolutamente tudo o que aconteceu na pandemia e pela crise financeira no seu próprio governo. Até hoje, ele coloca a culpa nos outros pelo escândalo das fraudes no INSS. E esses são apenas alguns exemplos de como o petista sempre está com o dedo pronto para apontar para o primeiro que aparece na sua frente, principalmente quando os escândalos vêm de dentro do seu próprio governo. Agora, a pior fala do evento ainda foi outra. Veja só o que Lula teve a coragem de dizer na tarde de ontem em Brasília. Quando a nossa empresária do algodão estava falando aqui, eu estava lembrando quantas vezes eu apanhei na imprensa, porque a gente fazia licitação e comprava guardanapo que vinha todo torto. Você não conseguia dobrar, porque as pontas não combinavam. Sabe? E a imprensa dizia: Palácio do Planalto compra guardanapo de algodão inglês, algodão egípcio. Eu ficava pensando, por que eu pago um preço de comprar um guardanapo de algodão egípcio se eu nunca perguntei de onde que é o algodão? Eu sempre achei que era do Brasil. E não era, porque um dia o bicudo acabou com o nosso algodão. Pobre Lula, que nunca sabe de nada e vive sendo injustiçado pela imprensa, não é mesmo?
Não é. Essa desculpa até poderia ter o mínimo de sentido se Lula tivesse literalmente descoberto ontem o que é algodão egípcio. Mas a história não é bem assim. O petista sempre foi muito exigente quanto ao padrão daquilo que lhe é oferecido pelos cofres públicos em função do seu cargo. Quando surgiu a ideia de comprar um novo avião presidencial, por exemplo, ele exigia uma nova aeronave que tivesse sala de reunião, escritório pessoal e ainda suíte para casal. Outro exemplo foram os móveis adquiridos para o Palácio da Alvorada logo no início do mandato. Sob a falsa narrativa de que os móveis do palácio haviam sumido, que foi provado meses depois que era mentira e Lula foi processado por essa acusação, ele e Janja aproveitaram para comprar com o nosso dinheiro sofá de mais de 60 mil reais, cama de mais de 40 mil reais, entre outras coisas. E quanto ao algodão egípcio, se fosse o padrão exigido pelo governo Lula apenas para guardanapos, como disse o presidente, nós ainda estaríamos no lucro. Mas a verdadeira história é bem diferente e o melhor exemplo disso também vem do primeiro ano desse mandato. Lula e Janja resolveram renovar o enxoval do Palácio da Alvorada e, para isso, destinaram 89 mil reais em uma licitação aberta que incluía itens como colchas, lençóis, fronhas, edredons, entre outros. O padrão exigido pelo governo era de primeira linha ou de qualidade melhor ainda. E entre os itens estavam, por exemplo, 31 colchas 100% de algodão egípcio. Só para essas colchas, o gasto previsto era de mais de 48 mil reais. Então, senhor Lula, se é para fazer o povo de palhaço, é melhor o senhor achar outra narrativa, porque essas histórias de que o senhor não sabe de nada e de que o senhor é humilde não colam mais. E para finalizar, eu trago aqui aquela imprensa que supostamente tanto fez Lula apanhar, como ele diz, fazendo desde já o seu trabalho de manipulação para convencer a população de que Lula chega em 2026 como candidato imbatível. A fonte desses dados, como já era de se esperar, é aquele instituto cujo proprietário já foi integrante de governos petistas. Deixa eu trazer então os dados aqui do segundo turno dessa nova rodada da pesquisa Quest da eleição presidencial. Então, começando aqui com o cenário 1, Lula e Flávio Bolsonaro, presidente Lula 46, Flávio Bolsonaro 36, tá? Então, segundo turno. Cenário 2, Lula 45, Tarcísio 35, cenário 3, Lula 45, Ratinho Júnior 35, o cenário 4, Lula 44, Ronaldo Caiado 33 e o cenário 5, Lula 45, Romeu Zema 33. Então vocês estão vendo aí os dados, resumindo, Lula segue à frente em todos os cenários de segundo turno, mesmo perdendo, o Flávio Bolsonaro continua aqui nessa pesquisa pontuando e vai melhor que os outros candidatos da direita numericamente, tá? Mas praticamente todos empatam ali na margem de erro no segundo lugar, vocês viram aqui. Como eu sempre digo, o golpe está aí. E nesse caso está sendo preparado já com 1 ano de antecedência. Cai quem quer.